Por que Grenal do século? Por que exatamente Grenal do século? Porque aquele Grenal decidia muito, decidia tudo. O Grenal do século dava passagem para a final do campeonato de 88 e dava passagem para a Libertadores. Foi jogado no começo de 89, mas ainda correspondia ao ano anterior. Foi a primeira vez que Grêmio e Internacional se encontraram numa semifinal do Campeonato Brasileiro. Começa que ele tem esse nome porque o nosso adversário aqui inventou para valorizá-lo. Porque eu acho que já estava numa espécie de comemoração antecipada, imaginando que com isso iam botar no seu currículo, né, a hegemonia do século, que não tem, não tiveram e não vão ter. Era fevereiro de 89, a gente estava veraneando na praia e o veraneio foi interrompido por esse jogo. A gente veio de volta numa viagem, eu e meu pai, tão somente para ver o jogo. Isso era uma coisa, para quem tinha 10 anos na época, era uma coisa que não era muito comum. Lembro do contexto familiar, que nós estávamos numa reunião de família, num churrasco, no qual estavam outros parentes, inclusive gremistas, primos meus, que ficaram tocando flauta e dizendo que não iam nos esperar depois do retorno do jogo, que não valia a pena vir, porque não adiantava nada. E mesmo assim, meu pai decidiu e a gente veio no jogo. À 1 da tarde, meu pai me largou na frente do estádio, eu e meu primo, o Sandro, que é como se fosse o irmão, largou nós no estádio, e a 1h a gente se dirigiu para a Superior. Ficamos embaixo do placar ali, 1h30, acho que abriu os portões 2 horas, e dali aguardamos até 5 horas do Grenal. Eu tinha 12 anos, meus tios me levaram no jogo, e nós chegamos no Beira-Rio em torno das 11h30 da manhã, meio-dia, e fomos na churrascaria Saci, saudosa churrascaria Saci. Comemos um churrasco, começou aquela movimentação em torno do Beira-Rio, e o pessoal subindo, aquilo tudo muito novo para mim. Eu cresci numa cidade de 80 mil habitantes, Porto Alegre tem 1 milhão e picos. Chegamos no Beira-Rio, vimos um Beira-Rio lotado, coisa de 80 mil pessoas, que por mais que eu fosse acostumado a vir a estádio, era uma coisa que não era comum. E todo mundo apontava eles como favoritos. Quer dizer, só o torcedor, só a gente mesmo que acreditava no Inter. Acreditava no nosso Colorado amado naquela situação. Nós não chegamos aqui à toa, por acaso, nós chegamos com muito trabalho. Então essa resposta positiva tem que vir dentro do campo com um bom resultado e alcançar o nosso objetivo, né, que é passar para a próxima fase. Começou o jogo, aquela coisa nervosa, os times se estudando. Uma hora eu peguei e fui no banheiro. E nessa ida no banheiro que aconteceu meu primeiro tombo no Internacional, digamos assim, que foi, na minha volta do banheiro, eu saí do túnel do banheiro, das cadeiras. Quando eu olho para baixo... O Marcos Vinícius, que então, centroavante do Grêmio, acertou o chute da vida dele. E eu tenho certeza que se ele pega como ele quer pegar naquela bola, ele manda no Morro Santa Teresa aquela bola. Ele pegou mal na bola, deu sorte, fez um gol. Foi aquele silêncio no estádio, né? A torcida do Inter, ela... peso maior, foi aquele silêncio, nós jogadores também ali dentro também, um olhando para a cara do outro ali também sem saber, tipo assim, o que está acontecendo. Sempre era uma coisa horrível, né? Em qualquer Grenal, tu ter aquela sensação que tu tá na tua casa, né? Tu imagina que teu time vai ter uma superioridade e ele sai perdendo, né? Sempre era ruim, mas a torcida sempre, né, acreditando, se remotivava, né, para seguir incentivando o time. Porque nada na nossa história foi fácil. Então ali eu já tinha aquela coisa assim de pensar, nós vamos conseguir, custe o que custar. Eu tinha 13 anos, mas não me abalei. Porque a minha fé no clube, a minha fé no time era grande. Eu sei que deu aquele gol e eu pensei, agora eu não saio mais dessa cadeira nem que eu esteja explodindo, né? Aí fiquei sentado e fiquei torcendo. O Grêmio em cima, o Grêmio comandando as ações e o Casemiro foi expulso. Uma falta em cima do traçante pro lado da inferior nossa ali. Chegou uma hora que eu achei que o Grenal do século tinha ido pro saco, que o Internacional ia perder. Tinha um a menos, inclusive. Uma história que eu fiquei sabendo, que dizem que o Paulo Odoni chegou com uma champanhe no vestiário, no intervalo do jogo. O Inter com um a menos, perdendo 1-0. Eles comemoraram no intervalo a classificação. Eles estavam cheios de champanhe no vestiário, comemorando a classificação antes de jogar o segundo tempo. Em contrapartida, eu fiquei sabendo que o Abel deu esporros dentro do vestiário. O homem levantou e saiu falando grosso, pesado.
xingando, né? Falando coisas que talvez não dá nem para falar aqui. E o nosso grande técnico Abel, campeão do mundo, chegou e mexeu com os brilhos do pessoal no vestiário. E no finalzinho acabou falando, vocês fizeram essa caca, né? Voltem lá agora e viram isso aí. Pois aí o Abel, que todo mundo tinha como louco até então, se tornou mais louco ainda na medida em que botou mais um centroavante para virar o jogo. E naquela época ele já botou o Edu de ala, eu me lembro. O Edu no ponteiro esquerdo, formava ataque com o Maurício e com o Nilson. E eu me lembro que o Edu ficou pela de ala. Foi uma inovação, uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Naquela época, 20 anos atrás. E o Inter foi pra cima, e foi pra cima do Grêmio. E pressão, 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 pressão. E a coisa deu certo, a nossa equipe começou a pressionar, não deixar o Grêmio sair jogando, e o Grêmio não se encontrou mais, e a nossa equipe veio pra cima, começamos a criar oportunidade. Eu me lembro muito de uma figura chamada Mazarop, que era o goleiro do Grêmio. Eu lembro que uma das poucas vezes que o Grêmio conseguia subir para o ataque no segundo tempo, porque o Inter foi para cima, o Mazarop começava a fazer umas poses e umas coisas no meio do campo, que era característico dele. Eu fiquei com uma raiva daquilo ali, de ver aquele cara dentro do meu estádio, no meu primeiro jogo, fazendo firulas, num jogo que não havia acabado. Não se comemora a vitória nunca antes do final do jogo. Eu me lembro que o Edu pegou uma foto pela esquerda, pro lado do pavilhão da Social, bem na linha de quase perto da bandeirinha de escanteio, e levantou na cabeça do Nilson. Como o Dadá dizia, era o movimento, queixo no ombro, não tem como errar. Então eu subi, fiz o movimento perfeito, olho aberto, olhando o Mazarop. Serginho! Falta levantada agora para Nilson, vai marcar o gol! Gol! Nilson, goleador e matador! A bola passou por cima da cabeça do Mazarop. Quem pegar aquele gol e olhar vai ver que talvez ele pudesse ter defendido aquela bola. Então, quando o Nilson fez aquele gol, eu ainda fiquei pensando, pô, que bem feito para esse Mazarop aí. Mas sei que o Nilson botou para dentro e foi para a festa, fazendo alusão até a um personagem da novela, na época, que era o Salvador da Pátria. Na hora me veio na cabeça isso daí, o Salvador da Pátria, né? Tava passando a novela. E o Sassá Mutema era aquele caipirão, né, que andava. Eu, como sou do interior, cidade de São Paulo, lá do interior paulista, de Santa Rita do Passa Quatro. Na época eu morava em Sertãozinho, boia fria, cortador de cana. Então eu lembrei dele, aquele cara simples, né? E saí caminhando como ele na hora do gol ali. Eu encosto ali na muretinha, perto da cerquinha de arame ali. E o rapaz do lado ali solta um foguete para comemorar, aquilo passa lambendo a minha cara. E empatou, e ali foi o start para tudo. Foi aquela coisa viva, aquela coisa concretizada de a gente vai virar, a gente vai se classificar. E em seguida, assim, eu me lembro que 10 minutos depois, acho que 15... O Vink bateu o lateral pro Maurício e na virada de corpo ele levou com a mão o lateral esquerdo, o Ayrton, né, do Grêmio, e dá um tapinha para dentro da área, mais ou menos do bico da área pequena ali assim. Eu sabia que ele ia bater pro gol, que ele é olho grande. Não sei até hoje se ele chutou cruzado ou cruzou chutado. E ele até hoje ele fala que ele passou, porque saiu o gol, mas eu falo que não, ele bateu pro gol dali. E passou pelo Mazarop, passou pela zaga do Grêmio e ali tava o Nilson. E virou o Grenal. Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, Nilson, gol! Gol do Internacional de novo, Nilson, o matador. Meus amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira-Rio. Naquela hora eu não sabia nem rezar, eu não sei nem como que eu tava rezando ali. E o time todo em cima. Eu me lembro que eu não conseguia me controlar, eu não sabia o que eu fazia. Eu me tirava pra tudo que era lado, eu berrava, esperneava. Levou uma hora pra sair do estádio, até mais eu me lembro, porque a festa era muito grande. Finalmente. Porra! E ali, eu já gostava de Grenal, eu passei a amar Grenal. Por quê? Porque aquela foi... Todo mundo diz, o Grêmio tem, sei lá, o jogo do DVD. O jogo do DVD pro Internacional é esse, é em cima do Grêmio. Mais satisfação ainda eu tive pela lição de coloradismo que eu tive do meu pai e pela volta para casa, que daí foi uma viagem, outra viagem de retorno ao litoral, mas completamente feliz e com toda a emoção possível
Eles não acreditavam no que estava acontecendo. Então, só de saborear e olhar para eles assim, ver aquela tristeza, aquela decepção, já compensou tudo no mundo. Para nossa surpresa, quando voltamos lá para o local onde estava o pessoal dos parentes, aí já não existia mais ninguém. Então, a flauta que nós deveríamos tocar neles aí não foi possível porque não existia mais gremista no espaço. Aquela champanhe era mijo. Não, era champanhe. Champanhe nós tomamos depois. Se comemoraram antecipado, né? E na hora errada, né? Depois, no final, nós botamos água, então, na champanhe deles. A história que a gente tem com o Inter vem de família. Meu avô Cândido, ele que teve essa essência de ser colorado e disseminou entre todos da família. Então, somos em torno de mais de 40 pessoas, todos colorados. Então, o meu avô, até os últimos anos de vida dele, ele dedicou a vida dele ao Inter. Ele já estava meio doente, problema de saúde, e gauchão, quarta-feira à noite, dia de semana à noite, por exemplo, no nosso inverno, ele vinha para o social com meu pai, enrolado num cobertor. Então ele não media esforço, ele não media aquele sentimento de viver pelo Inter. Isso aí passou pra gente, isso passou pra mim. Tanto é que logo após o falecimento dele, em 88, 4, 5 meses depois veio o Grenal do Século, em fevereiro de 89. Eu estava lá. Eu tinha 13 anos, eu fui sozinho, eu e meu primo no jogo. E meu pai, como ia muito com o meu avô, ele estava meio machucado pela ausência do meu avô. Então ele ia no Gigante, se ele fosse naquela época, ele se lembrava muito do meu avô e lembrar da perda, entendeu? Do sentimento que estava sendo a ausência dele. Então eu fui representando tudo aquilo e tipo, eu fui praticamente movido pelo coração, pelo sentimento que ele deixou na terra para mim, que me impulsiona até hoje pro estádio, que sempre me impulsionou e me impulsionou naquela tarde de domingo pro Grenal. E eu me lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei meu pai e a gente lembrou do meu avô. Eu lembrei assim do meu avô, meu pai também lembrou do meu avô. Só que ninguém falou, ele não falou isso pra mim, nem eu falei isso pra ele. Mas a gente se olhou assim no olhar, aquele sentimento de amor, de colorado, assim, de paixão pelo Inter. Uma pessoa que não estava mais entre nós, que foi o grande colorado de todos, que foi meu avô Cândido. A gente se abraçou e chorou muito. Porque ele era o grande referencial de coloradismo, de colorado, que estava presente ali na terra comigo. Meu avô no céu e ele na terra comigo. Então eu me lembro que eu entrei em casa, abracei meu pai e chorei muito. Foi uma coisa assim que, tipo, se eu lembro até hoje, eu me arrepio, assim, eu me emociono muito. Então aquilo foi o, tipo, vamos dizer assim, o grande finale daquele dia de Grenal.